Fala pessoal, que é Bruno Faé. O tema desse vídeo é aconselhamento. Todo mundo já deu ou já recebeu um conselho na vida, uma orientação, um direcionamento, mas as pessoas às vezes têm desconfiança sobre os conselhos, porque a maioria dos conselhos não passa de mera opinião dos outros. É por isso que alguns dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas o fato é que na igreja, muitas vezes as pessoas recorrem ao aconselhamento por parte do pastor ou algum outro líder. Então, é importante a gente procurar na Bíblia o que a Bíblia diz sobre aconselhamento. Esse é o tema desse vídeo. Se você já gostou, deixa aí o seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá! A primeira coisa que a Bíblia diz sobre conselhos e aconselhamento é que aquele que ouve conselhos é sábio. Por exemplo, nós vemos lá em Provérbios capítulo 12, versículo 15, que diz assim: "O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio." Também Provérbios, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim: "Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos." Ou seja, segundo a Bíblia, quem ouve conselhos é sábio, mas aquele que anda segundo os próprios caminhos e não dá ouvidos aos conselhos, ele é tolo. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas acham que já sabem tudo, e a pessoa mais difícil de aprender é exatamente aquela que acha que já sabe. Mas a Bíblia diz que o entendido, ele adquire sábios conselhos. Muitas vezes se diz que a pessoa inteligente é aquela que aprende com os próprios erros, mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Esse é o princípio do aconselhamento, você aprender com aqueles que sabem mais que você ou com aqueles que são mais experientes. Então o aconselhamento tem muito a ver com humildade, com a pessoa reconhecer que ela pode aprender alguma coisa com os outros, mas aquele que não é humilde, que é arrogante, a Bíblia chama de insensato, aquele que se acha reto aos seus próprios olhos. Também é interessante que a Bíblia valoriza a atitude de buscar vários conselhos. Vemos, por exemplo, em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim: "Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança." Também em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, diz assim: "Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam." Então nós vemos aqui a Bíblia dizendo que na multidão de conselheiros há segurança. E quando nós ouvimos muitos conselheiros, os nossos planos se firmam. Uma ilustração dessa atitude de buscar muitos conselhos é a pessoa que está investigando alguma doença ou quer fazer algum tratamento e ela pede a opinião de vários médicos. Então ela consegue ter uma visão mais ampla daquilo que está acontecendo com ela, ou seja, ela consegue avaliar melhor todas as hipóteses daquele problema de saúde que ela tem. Então, quando nós ouvimos conselhos de várias pessoas, a gente consegue ter uma melhor visão do todo. Mas é claro que quando você ouve muita gente, isso pode deixar você confuso pela divergência de opiniões que podem ser apresentadas. Segundo a Bíblia, devemos buscar conselheiros qualificados. Não pode ser qualquer pessoa. Aliás, algumas pessoas podem te dar um conselho que vai te prejudicar. Vemos, por exemplo, o Salmo 1, versículo 1, que diz assim: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores." Então, segundo a Bíblia, devemos tomar muito cuidado ou mesmo nem ouvir conselhos de pessoas que não têm uma piedade cristã, que não têm uma integridade de vida, que não têm um conhecimento da palavra, que não têm relacionamento com o Senhor. O conselho dessas pessoas pode nos fazer muito mal. Também é interessante que a gente busque conselho de pessoas que têm um conhecimento, que estudaram ou que conhecem a fundo o assunto que nós precisamos aprender. Muitas vezes é interessante nós ouvirmos também conselhos de pessoas que são mais experientes, que já passaram por esta situação que você está vivendo, que já foram experimentadas naquilo que você precisa aprender. É claro que nem sempre alguém que já passou por uma situação
te dará um bom conselho, porque ela pode não ter agido corretamente diante daquele fato. E o exemplo dela vai ser ruim para você. Por isso, mais importante do que a experiência é como aquela pessoa agiu diante da situação. Então a experiência ela precisa estar combinada com uma piedade cristã, com uma vida íntegra diante de Deus. Este é um bom conselheiro, uma boa conselheira. Além disso, a Bíblia diz que não pedir conselhos a Deus não é sábio. Vemos, por exemplo, em Josué, capítulo 9, versículo 14, que diz assim: Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Claramente aqui, pelo tom do texto, você percebe que isso foi uma repreensão, foi uma censura, uma advertência por essa atitude. Também Isaías, capítulo 30, versículo 1, diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então acontece de muitas vezes, quando nós precisamos de uma orientação ou de tomar uma decisão, procurar o conselho de amigos, de familiares, de irmãos da igreja, mas em muitos casos esquecemos de pedir conselhos ao Senhor. O que Deus pensa do meu trabalho? O que Deus pensa do meu relacionamento, do meu casamento, do meu namoro? O que Deus pensa sobre esse problema que eu estou passando, essa decisão que eu preciso tomar? Então precisamos sempre estar atentos a isso e buscar o conselho do Senhor. Mas para buscar o conselho do Senhor, nós precisamos de paciência e sensibilidade. Isso porque, diferente dos conselheiros humanos, Deus nem sempre responde da forma como a gente quer e na hora que a gente quer. Muitas vezes Deus fala por meio das circunstâncias, outras vezes Deus fala por meio da sua palavra, outras vezes Deus responde no momento da oração, outras vezes Deus fala por alguém, talvez por meio de uma pregação. Por isso precisamos estar o tempo todo sensíveis e observando à nossa volta de que maneira que Deus está falando a nós e nos dando o seu conselho. É importante notar que a Bíblia não lista o aconselhamento como um dom. E a Bíblia também não tem um manual de aconselhamento. E aqui o aconselhamento é entendido como um processo, uma caminhada em que o conselheiro e o aconselhado, eles caminham juntos, eles se reúnem muitas vezes para poder tratar do assunto do aconselhamento. As pessoas acham que aconselhamento é dar conselhos, mas na verdade o processo de aconselhamento é muito mais profundo do que isso. Primeiro, o conselheiro precisa compreender bem o que está acontecendo com o aconselhado. E às vezes isso não acontece em apenas uma reunião. Algumas vezes o aconselhado, inclusive, não explica tudo o que está acontecendo com ele. E às vezes, inconscientemente, ele nem percebe qual é a amplitude ou a profundidade ou as causas do seu problema. Por isso, o processo de aconselhamento é muito mais ouvir do que falar por parte do conselheiro. Além disso, o conselheiro não deve tomar decisões pelo aconselhado e nem se precipitar em dar conselhos para ele. O conselheiro precisa mostrar ao aconselhado quais são as possíveis alternativas, as opções que ele tem, as decisões que ele pode tomar e quais são as consequências de cada uma delas. Muitas vezes isso é feito fazendo perguntas, levando o aconselhado a pensar, a refletir sobre o seu problema e sobre as suas decisões. E apesar da Bíblia não ter um dom para o aconselhamento, existem alguns dons que se aplicam a este processo de levar as pessoas a refletir sobre a sua situação e de levar as pessoas a se fortalecer diante de algum problema. Vemos, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, está escrito assim: Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então os dons de admoestação, de exortação, de consolo, eles se encaixam perfeitamente a esse processo de aconselhamento. Exortar é você incentivar alguém, é você motivar alguém a alguma coisa. Admoestar é chamar a atenção, é você advertir uma pessoa sobre um erro, sobre um caminho errado que ela está vivendo.
Consolar é chorar junto, ou então mostrar a uma pessoa o lado positivo de um problema que ela está passando, ou explicar para ela e mostrar como ela vai passar por esse problema. E como nós vemos no texto, a ordem é para que toda a igreja pratique esses dons, pratique o aconselhamento. É claro que nós sabemos que nem todas as pessoas na igreja estão preparadas para isso. Algumas não têm vida cristã, piedade necessária para dar conselhos a alguém e algumas não têm conhecimento necessário também. Por fim, precisamos lembrar que o aconselhamento cristão é feito sob a condução do Espírito Santo e baseado na palavra de Deus. O conselheiro cristão, ele não dá simplesmente a sua opinião ou simplesmente fala da sua experiência ou do seu conhecimento acadêmico. O conselheiro cristão, ele atua com o auxílio do Espírito Santo e de acordo com os princípios da palavra de Deus. E devemos lembrar que Jesus é o nosso maior conselheiro. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Então Jesus deve ser o nosso maior conselheiro, inclusive para o conselheiro cristão. O conselheiro cristão também precisa de aconselhamento. E certamente a fonte principal deve ser o nosso Senhor. Portanto, segundo a Bíblia, busque conselhos, bons conselheiros. Seja sábio, não ande segundo os seus próprios caminhos, mas nunca se esqueça do maior conselheiro, aquele que tem uma verdadeira vida de santidade, de piedade, de sabedoria e de amor, para dar a você o melhor aconselhamento. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aí no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Ative aí aquele sininho da notificação. Muito obrigado por assistir e até a próxima! O que não é humilde, dificilmente aprender. O que não é humilde, dificilmente. Também é interessante que a Bíblia valoriza o ato. Também é interessante que a Bíblia valoriza o fato de alguém aprender. Então acontece muitas vezes de nós quando precisamos. Além disso, o conselheiro nunca deve tomar decisões pelo aconselhado ou se Na verdade, o conselheiro deve observar quais são as alternativas que eles têm e quais... Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: Além disso, o conselheiro nunca deve tomar decisões pelo aconselhado ou se